Nessa aula, que é referente ao componente curricular de Geografia do primeiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, eu vou falar sobre os tipos de mapas e suas convenções. Todo o conteúdo dessa aula está contido nas páginas 34 e 39 do volume 1 do Sistema Positivo de Ensino do volume de Geografia. Com relação aos tipos de mapa, primeiro é necessário esclarecer que, para proporcionar informações mais precisas, os mapas, que são elementos cartográficos, eles devem apresentar elementos para identificar, ou seja, para que as pessoas que estão lendo aquele mapa, elas compreendam todos aqueles objetos que estão sendo cartografados, que estão sendo retratados, para que ela faça uma impressão mais condizente, mais próxima do objetivo daquele mapa. Então, para isso, existem algumas convenções, ou seja, algumas concordâncias, algumas regras gerais a partir dos elementos que são representados naqueles mapas. Então, se a gente parte do princípio de que alguns elementos são básicos e que eles fornecem as informações mais essenciais a partir de cada tipo de mapa, a gente pode listar alguns como os principais, como, por exemplo, título, legenda, coordenadas geográficas, orientação, a fonte de informações e a escala. Quando a gente se depara com um mapa, então a gente tem que primeiro analisar essas informações, analisar esses elementos que têm origem em convenções para que a gente faça a interpretação mais adequada daquele mapa. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou analisar é em relação ao título. Então, qual é o título desse mapa? O que ele me fornece de informação? Esse mapa, especificamente, ele vai falar sobre as regiões hidrográficas do país. Ou seja, diferentes regiões do território que estão contidas dentro de determinadas bacias hidrográficas. Então, o título é a primeira coisa que eu olho dentro de um mapa. Outro elemento é a legenda. Quer dizer, o que esse mapa está me fornecendo de informações? Então, nesse caso, é um mapa que tem representação por linhas e por cores, principalmente. Mas o que ele me diz? Ele me fala sobre limites internacionais, limites estaduais, rios, quer dizer, a própria hidrografia, que vai condicionar as regiões hidrográficas, está contida na legenda desse mapa, e as regiões hidrográficas em si. Além da legenda, os outros elementos também estão presentes. Então, aqui a gente pode observar a orientação. Como eu falei na aula anterior, a orientação norte, normalmente, ela é apontada para cima, mas isso não é uma regra. Dependendo da minha intenção, do meu objetivo, eu posso ter um outro posicionamento, mas o que é obrigatório é a representação da orientação. Ou seja, mesmo que não seja uma rosa dos rumos completa, um sentido, um ponto cardial ou colateral eu tenho que indicar para que eu posicione aquele mapa a partir de determinadas direções. Outros elementos, a fonte, então, de onde provém a fonte de informações que compõe aquele mapa. Nesse caso, é um atlas do IBGE. As coordenadas geográficas, que podem estar representadas de algumas formas distintas, mas nesse caso aqui eu tenho paralelos, indicando a minha latitude, e tem meridianos, que indicam a longitude do mapa. E além disso, a escala desse mapa, quer dizer, a dimensão no mapa que corresponde à dimensão real no terreno. Sobre a escala, eu não vou detalhar muito, porque isso vai ser assunto da próxima aula, mas ela está entre os elementos que a gente tem que observar com mais precisão. Então, sobre as convenções cartográficas, a gente pode definir como conceitos, como regras, que vão determinar simbologias utilizadas para que se padronize uma representação cartográfica a partir dos elementos que vão ser neles indicados. Dentre essas principais convenções, ou seja, os principais elementos que vão estar contidos nesses mapas, a gente pode enumerar alguns. Então, dentre eles, pontos, cores, rachuras, figuras, desenhos e linhas.
Falando sobre alguns deles, os pontos, eles normalmente são utilizados para determinar as posições de determinadas localidades, de determinadas estruturas ou de determinados elementos. Então, é literalmente pontuar essas regiões, essas localidades, a partir de um mapa. Normalmente, isso vai representar principalmente cidades. E existem formas diferentes de se fazer isso. Se eu observo o que está exposto nessa legenda aqui, os núcleos urbanos eles são diferenciados a partir de diferentes pontos. Então, por exemplo, uma capital de país ela vai ser representada de uma forma diferente de capitais de estado. Da mesma forma que essas capitais vão ser representadas de forma diferente em relação às outras sedes municipais. Então, eu sempre observo isso na legenda. Existe uma convenção, uma forma mais adequada de se fazer, mas existe uma diferenciação. Capital de país ela pode ser apresentada, por exemplo, por uma estrela. É uma convenção. Mas, de qualquer forma, eu tenho que observar isso. São as linhas. Essa informação vai estar sempre normalmente retratam na legenda daquele mapa. Administrativos ou elementos lineares, principalmente rios, cursos d'água ou estradas. Fazendo uma observação, sempre que a gente aborda cursos hídricos, a gente tende a utilizar a cor azul. Isso também é uma convenção. Então, não é comum eu representar um rio, representar o oceano e pintar de outras cores que não sejam cores associadas ao azul. Então, os rios normalmente são retratados em cor azul e as estradas, normalmente, na coloração vermelha. Mas a forma como ela vai ser representada também é uma forma que vai estar contida na própria legenda. Então, nesse caso aqui, os exemplos são rodovias pavimentadas em vermelho e estradas de terra em preto. Ferrovias, como se fosse uma linha com tracejados na direção perpendicular a ela. Mas a minha legenda vai informar também como eu vou diferenciar essas linhas. Então, por exemplo, em um mapa rodoviário, eu posso ter a diferenciação de rodovias duplicadas para rodovias de sentido simples. Eu posso ter, por exemplo, em ferrovias, uma diferenciação de linhas férreas convencionais e linhas férreas de metrô. Coloração, ao destaque de áreas, aqui a gente tem um mapa que mostra duas coisas: as áreas destacadas e áreas ampliadas. Como que a gente representaria isso de forma distinta? Então, isso aqui é um mapa das Américas, América do Sul, Central e América do Norte, onde a representação vai ser por cores, diferindo a América Latina, onde predominam línguas latinas, principalmente o português e o espanhol, da América anglo-saxônica, onde predomina a língua inglesa. Então, é uma forma de se destacar as áreas no mapa para fazer uma diferenciação entre elas. E ainda aqui, a gente observa a possibilidade de ampliação. Quer dizer, esse retângulo marcado no mapa maior, ele é ampliado para uma área adjacente e ele mostra em detalhe essa área menor, já que é uma área pequena, mas caso seja de interesse do leitor observar as questões políticas e as questões cartográficas dessa área, ela pode ser ampliada. Então, nesse caso, ela representa parte da América Central, desses elementos do Sul e as ilhas do Caribe. Representação de distintas características. E uma forma de representar essas características, muitas vezes, está associada a elementos quantitativos. E como que eu vou representar isso no gráfico? Muitas vezes, isso é representado de forma simbólica. Como, por exemplo, quando eu utilizo dados estatísticos para fazer representações de mapa. E qual a vantagem disso? Que isso auxilia na comparação, por exemplo, de quantidades e proporções, como a gente vai ver nesse mapa a seguir. Então, nesse mapa, a gente consegue observar que existem duas características que estão sendo ressaltadas por meio de formas. Então, eu tenho dados quantitativos de número de população e tenho dados de proporção que vão me dizer quanto daquela população é uma população rural e quanto daquela população é uma população urbana. Então, quanto maior o círculo, maior o número de habitantes. Essa escala é uma escala de comparação que mostra que esse círculo maior tem um número maior de habitantes e, na proporção, o quanto isso se reduz. Então, é uma forma de comparar essas grandes áreas
a área que determina a quantidade total de pessoas. Então, com isso, eu consigo observar que São Paulo tem a maior população do Brasil, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Mas isso é um dado estatístico quantitativo. Só que esse mapa ele confere também um outro tipo de dado estatístico. Ele confere a proporção, ou seja, no estado da Bahia, qual a proporção dessa população é urbana e qual a população é rural. Então, pela coloração do rural em verde, a gente consegue olhar que a população da Bahia ela passa de um quarto. Um quarto da população ainda é uma população rural. Se a gente compara com São Paulo, por exemplo, a gente vê que esse percentual é bem menor. Com Rio de Janeiro, idem, mas se a gente compara com estados como, por exemplo, Pará, Rondônia, Maranhão ou Ceará, a gente consegue perceber por elementos gráficos, ou seja, elementos visuais, uma outra forma de se representar as informações em mapas são gradientes de cores, que inclusive é muito utilizado em praticamente todo tipo de mapa. A vantagem disso é que auxilia na análise por meio da comparação de variação. Quer dizer, a variação dessas cores ao longo do gradiente, ela vai conferir uma informação sobre o quanto aquela informação que está sendo representada varia dentro de um território, dentro de um país, dentro de um continente. Mas essas cores elas não podem ser dadas aleatoriamente. Elas também são fundamentadas em convenções, como o exemplo que eu vou mostrar aqui a seguir. Aqui a gente tem duas condições, né? Então a gente tem uma condição de ipsometria, que quer dizer uma variação de altitude, quando eu estou falando de terras emersas. E tem uma variação de batimetria, que é uma variação de profundidade, quando eu estou falando de terras submersas. Então, a ipsometria ela varia de cores de verde escuro, passando por tons de verde mais claro, até cores que tendem para bege, amarelo, laranja, marrom, até o vermelho, que é uma altitude extrema. Já a batimetria, a convenção é que ela comece do branco para um azul mais claro, passando por uma tonalidade gradativamente mais escurecida de azul. Quanto mais escuro o azul, maior a profundidade daquela área que está sendo representada. Então, é também uma convenção muito útil para que a gente faça alguns tipos de análise. A partir dessas informações, você já tem condição de realizar uma atividade para fixar essas informações e para tratar de forma diferenciada essas informações a partir da interpretação que vocês conseguem fazer a partir do que foi visto até aqui. Então, vocês vão utilizar um mapa base que está contido lá na página 66 da seção chamada Material de Apoio. Esse mapa ele mostra a América Central a partir de suas características físicas. Vocês podem observar que na legenda dele tem pontos representando não só cidades, mas alguns outros elementos. Tem linhas representando alguns outros elementos também. E tem cores que vão representar aqui duas características que já foram vistas. Então, a partir deste mapa base, lá vocês vão responder na página 36 e 37. Vocês vão fazer uma análise do mapa e vão responder as questões de 1 a 5. Respondam na própria apostila, façam um registro disso, que futuramente a gente volta a tratar dessas questões. Então, dando sequência, agora eu vou falar sobre a classificação dos mapas. Não é um consenso. Alguns autores propõem classificações diferentes a partir de um conjunto de mapas. Mas, de forma bastante geral, eles podem ser definidos em mapas de função, mapas de assunto ou mapas de escala. Relembrando que eu vou tratar a escala numa próxima aula, então, nesse caso, eu vou enfatizar as questões de função e assunto. Quando a gente fala de mapa de função, a gente pode dividir em duas categorias. Os mapas de referência geral, ou mapas básicos, e os mapas temáticos. Em relação aos mapas de referência geral, ou mapas básicos, eles são utilizados principalmente para a elaboração de outros mapas, justamente por conferirem informações básicas que vão dar acesso a outras informações mais aprofundadas. E eles são caracterizados por conter informações mais genéricas e sem muito detalhamento. Mas também por isso, eles podem agregar temas diferentes, já que o objetivo não é se aprofundar muito naquelas informações, mas conferir uma característica geral.
muitas vezes eles podem agregar temas diferentes para sua caracterização. Aqui a gente tem um exemplo de mapa de referência geral, mapa básico, que é um mapa político do Brasil. Então, esse mapa está contendo algumas informações, mas ele faz uma referência bastante geral a essas características. O mapa político, na verdade, é aquele mapa que faz uma referência às divisões administrativas. Então, esse mapa está apresentando aqui os diferentes estados brasileiros a partir de diferentes cores. Então, na região norte, o Amazonas, o Pará, o Amapá, aqui Roraima, aqui o Acre, aqui Rondônia. Por cores diferentes, mas que o autor não se preocupou em colocar isso na legenda, bastando informar as divisões e as colorações para diferenciar um estado do outro. Esse mapa ele contém pontos onde a capital federal está representada por uma estrela e as capitais estaduais por essa simbologia de 2 círculos. E ele não se preocupa em mostrar outras cidades, bastam as capitais federal e as estaduais. Algumas linhas que vão mostrar os limites desse mapa. E nesse caso, se optou por colocar a informação de rodovias, ou seja, as principais linhas de acesso terrestre entre essas capitais que foram representadas. Essa informação poderia ser, por exemplo, os principais rios, principais rotas migratórias, alguma coisa que conferisse uma caracterização geral. Mas a base do mapa é um mapa político, representando principalmente os diferentes estados brasileiros. A outra categoria, que são os mapas temáticos, eles já são trabalhados para se fazer a estilização, ou seja, eles são elaborados para construir com base em mapas de referência uma informação mais aprofundada. O objetivo, nesse caso, é cartografar características específicas, ou seja, características que vão diferenciar o espaço geográfico em função daquilo que está sendo retratado. As características podem ser, por exemplo, aspectos geológicos, aspectos demográficos, históricos, algum aspecto físico qualquer, ou aspectos econômicos, sociais, ambientais, alguma coisa de interesse que funcione como uma informação temática. Esse exemplo de mapa temático, por exemplo, mostra os climas, as principais zonas climáticas brasileiras. Então, a partir da legenda, eu consigo observar que diferentes regiões do país fazem parte de diferentes regiões geográficas, pautadas principalmente na zonação latitudinal em função do clima. Então, observa só, a zona equatorial. A gente consegue observar que essa zona em verde abrange principalmente essa região norte do Brasil, já que o Equador passa por essa região, a gente consegue associar essa região equatorial aos climas que predominam nessa região. Outras regiões de zona equatorial, mas com clima diferente, são essa região de zona tropical e essa região de clima mais litorâneo, que é chamado de tropical nordeste oriental. Então, o mapa trabalha a partir de um tema, ou seja, as zonas climáticas do Brasil, onde elas se localizam e, por inferência, a partir do que elas são influenciadas. Então, o clima tropical do Brasil central, ele ocupa toda essa região e ele é um clima principalmente de condições continentais, em função da localização. Então, por isso, é um mapa temático. Quando eu falo de assunto, quando o mapa representa algum assunto? Quando eu faço uma abordagem de diferentes assuntos por meio dos mapas temáticos, que é um dos exemplos que eu dei anteriormente. E quando isso é utilizado? Principalmente para ressaltar características físicas, sociais, políticas ou econômicas de uma mesma região. Com isso, eu estou tratando diferentes assuntos a partir de diferentes temas, e isso vai me proporcionar uma visão mais ampla do território que está sendo cartografado. Ou seja, eu tenho diferentes visões a partir de diferentes assuntos de uma mesma região. Aqui a gente tem um exemplo da Europa. Então, são diferentes aspectos da Europa por meio de mapas temáticos. Esse mapa, por exemplo, ele vai mostrar
as estruturas geológicas e geomorfológicas da Europa. Então, eu posso observar aqui dobramentos recentes, então áreas que foram formadas geologicamente em tempos mais recentes, onde elas estão localizadas, e onde eu tenho escudos e maciços mais antigos, a localização deles em relação à Europa. Quais dessas áreas são planícies ou bacia sedimentar? Então, elas ocupam a maior parte da Europa e, a partir desse assunto, desse tema, eu consigo ver onde elas estão localizadas. Não quer dizer, é um assunto que trata de uma característica física do continente um outro europeu. assunto. Então, quer dizer, já são dois assuntos distintos caracterizando o mesmo território, ou seja, o continente europeu. Esse é um mapa hipossométrico, então ele vai me mostrar as variações altitudinais do continente europeu. Então, as áreas próximas ao nível do mar, eu consigo observar aqui em verde, onde elas estão dispostas, áreas de até 200 metros, 400 metros e as áreas superiores a 1.000 metros. Então, onde elas estão localizadas ao longo do continente europeu? Quer dizer, é um outro mapa que trata de um outro assunto. Agora eu já passo a tratar de um assunto mais relacionado aos aspectos humanos da Europa, ou seja, a densidade demográfica. Então, esse mapa me mostra as principais aglomerações de pessoas. Então, quer dizer, onde são as áreas onde mais de 5 milhões de habitantes, quer dizer, aqueles grandes aglomerados de população, onde eles ocorrem na Europa. Então, a partir desse mapa, eu consigo ressaltar aqui a região de Paris, de Londres, de Moscou, de São Petersburgo, por exemplo. E ela ainda me mostra o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica. Então, onde na Europa eu tenho menos de 1 habitante por quilômetro quadrado? Nessa região da Escandinávia, né? Finlândia, Suécia, Noruega. Então, em toda essa região são áreas menos povoadas, ou seja, menos densamente povoadas. A densidade populacional é menor nessas áreas. E onde são as áreas mais povoadas? Com mais de 200 pessoas, mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Também região de Paris, Londres, região central do Reino Unido, norte da Itália. Então, é um outro assunto representando o mesmo continente, o continente europeu. E um último exemplo, os principais polos industriais da Europa. Quer dizer, é um outro assunto ainda sobre o mesmo continente. Então, a minha legenda vai me mostrar cidades e as principais indústrias, ou seja, siderúrgica, metalúrgica, indústria química, eletrônicos, indústria aeronáutica e outras. Eu consigo localizar esses temas a partir da localização desses pontos no espaço do continente europeu. Esse ou é o seja, objetivo é um outro assunto dos mapas tratados por assuntos, né? A gente acabou de ver diferentes temas, ou seja, 4 temas distintos, 2 relacionados à geografia física e 2 relacionados à geografia humana, representando o mesmo espaço territorial. Então, como eu já falei no começo da aula, esses temas eles estão contidos no volume 1, das páginas 34 a 39. Então, a partir dessa aula, é necessário que vocês revejam esses temas na apostila, refaçam aquele exercício que eu designei na aula, e a partir desse estudo a gente passa na próxima aula para a abordagem das escalas cartográficas. Bons estudos e até a próxima aula.